A queda de saturação, de certa forma, ela é comum durante o período noturno, o período que nós estamos dormindo. Por quê? Porque quando, a partir das 8, 9 da noite, o corpo humano ele passa por um processo de leve redução da força muscular. E, quer queira, quer não, para haver a nossa respiração é necessário força muscular, é necessário contração de músculos. Primeiro ponto, o diafragma, que é o principal músculo da respiração, quando ele contrai, ele desce e comprime as vísceras, né, que vísceras são os órgãos da nossa cavidade abdominal, dentre eles intestino, estômago, baço, etc. Então, para isso, para o diafragma empurrar as vísceras, é necessário contração, é necessário força muscular. E o que acontece quando a gente vai dormir? Quando a gente vai dormir, o fato de você deitar dificulta a contração do diafragma. Na posição em pé ou sentada, é mais fácil a contração do diafragma. Com isso, a nossa respiração flui melhor e temos uma saturação melhor se estivermos sentados ou em pé, de preferência no horário onde o pico de força do corpo humano é maior, tá? Que é no período do dia. Quando estamos sentados ou em pé no período da noite, a gente não consegue perceber essa queda de saturação. E daí, quando a gente deita, passa a ter uma maior dificuldade do diafragma comprimir as vísceras, os órgãos que estão na nossa cavidade abdominal, passam a exercer uma maior resistência contra o diafragma, justamente por conta da posição. A posição deitada favorece uma maior resistência das vísceras contra o diafragma. Para isso, para o diafragma contrair melhor, seria necessário que ele tivesse uma força maior. Tá claro até aqui? Agora, alguns pacientes, algumas pessoas, elas evoluem para uma queda de saturação abaixo de 88% no período de sono. Se você é essa pessoa, pode ficar tranquilo que no final desse vídeo você vai entender o que está acontecendo com você e como procurar ajuda. Quando em indivíduos com sobrepeso, indivíduos obesos, essa tendência passa a ser maior, tá? Dependendo do nível de obesidade, fica mais dificultosa a respiração no período do sono, principalmente se você estiver dormindo de barriga para cima. Mas não apenas esse grupo de pessoas, tá? Algumas outras pessoas, eu diria para vocês, algo em torno de 10% da população, elas sofrem de uma síndrome chamada apneia obstrutiva do sono, que obstrui, colapsa as vias aéreas superiores. E isso não é exclusividade de quem tem sobrepeso, tá? Pode estar presente em pessoas que não tenham sobrepeso. O que é vantajoso nessa condição, tá, de apneia obstrutiva do sono? O exercício físico. De modo geral, o exercício físico ele tende a melhorar a sua qualidade do sono. Agora, primeiro de tudo, para você entender se realmente você tem essa síndrome chamada apneia obstrutiva do sono, o ideal seria você passar por uma consulta com um médico pneumologista que trabalhe com sono. Existem alguns profissionais especializados no sono. E como que é o tratamento para isso? O tratamento inicial, onde a gente tem evidências aí na literatura, seria o uso de CPAP, de pressão positiva. No momento, é o único tratamento que a gente tem evidência. Porém, a partir de 2021, uma pesquisadora, se eu não me engano, do Canadá, chamada Beatriz Krause, ela começou a desenvolver protocolos de Power Brief para pacientes com apneia obstrutiva do sono. O protocolo, ele começou a ser desenvolvido em 2021. Existem algumas definições no protocolo, que seria um período de tratamento, um período de treinamento com Power Brief que compreende 13 semanas, porém, não existe ainda uma clareza de que o treinamento com o Power Brief reduza por completo a apneia do sono. Existe que para alguns pacientes ele passa a ter uma qualidade melhor do sono com o uso do Power Brief, e um outro grupo de paciente ele não tem necessariamente
uma melhora na qualidade do sono. Porém, os índices de apneia eles passam a ser reduzidos após essas 13 semanas. Mas ainda falta muita pesquisa para a gente ter uma definição sobre o uso do Power Brief diretamente na apneia do sono. Agora, outro detalhe, outro aspecto que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo é o quê? A apneia obstrutiva do sono, ele é um problema, como eu falei, atinge mais de 10% da população, que esse problema gera alterações cardiovasculares. Dentre essas alterações cardiovasculares, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial não é exclusividade de quem come sal. Às vezes, para o leigo, ele acha que a hipertensão arterial só vai ter aquela pessoa que ingere sal, que é sedentária. Porém, os pacientes com apneia obstrutiva do sono, e você, se é novo, pode se enquadrar nessa categoria, pode também desenvolver hipertensão arterial. Hábitos de vida saudáveis são fundamentais. Agora, existem já estudos com a utilização do Power Brief que regula a pressão arterial. Então, diretamente na apneia do sono, nós temos essa perspectiva de melhora. Agora, de forma mais clara, que está retratada na literatura, é o Power Brief como uma forma de tratamento não medicamentoso para hipertensão arterial e outras alterações cardiovasculares, sejam elas oriundas da apneia obstrutiva do sono ou não. Ficou claro para vocês? Então, em resumos, é comum ao dormir a nossa saturação ter uma queda? Sim, é comum. É comum ao dormirmos eu ter uma queda a ponto de a minha saturação chegar nos seus 84%? Não, é comum. Quem é o profissional que você precisa procurar para te passar um diagnóstico se você realmente tem ou não apneia obstrutiva do sono? O médico pneumologista. Ele vai fazer um exame chamado polissonografia, vai avaliar se realmente você está fazendo apneia no período da noite. Se não tiver fazendo apneia, tá, ele vai avaliar no contexto geral o que está acontecendo. A possibilidade de o paciente estar tendo apneia é considerável, tendo em vista que a saturação cai abaixo dos seus 90% a 88%. Tá bem? A partir disso, provavelmente ele vai prescrever um CPAP. Tá? A dificuldade é que o CPAP ele acaba sendo algo difícil de usar, de pouca adesão. Por isso começou aí essa preocupação de alguns pesquisadores, dentre eles essa pesquisadora chamada Beatriz Krause, em desenvolver recursos mais aceitáveis para o tratamento da apneia do sono. Tá? E hoje um recurso que está sendo pesquisado é o Power Brief. Existem bons resultados em alguns aspectos, como, por exemplo, eu falei para vocês, no controle da hipertensão arterial. Agora, no contexto de melhora na apneia obstrutiva do sono, na qualidade do sono, isso ainda está sendo estudado, precisa de bem mais estudo para a gente chegar a alguma conclusão. Tá certo? Mas fica aí a dica e as orientações no sentido do que pode ser feito para você melhorar a sua qualidade do sono. Atividade física, procurar um médico e avaliar a possibilidade do uso de CPAP e o uso do Power Brief. Caso você tenha interesse em passar a utilizar Power Brief, seja para apneia obstrutiva do sono, ou para sua pressão arterial, ou para qualquer outro tipo de problema, para ter uma melhor qualidade de vida, eu vou deixar o link desse aparelho aqui, do Power Brief Plus Medic, no primeiro comentário afixado, dando a oportunidade para você adquirir o Power Brief Plus Medic com a gente no site Treinamento Respiratório. No final desse vídeo, eu vou deixar 2 cards. Um card de um vídeo falando sobre o Power Brief Plus Medic e uma playlist falando sobre os aparelhos da linha Power Brief, como são os recursos e seus benefícios. Tá joia? Se você tem apneia obstrutiva do sono, eu quero saber a sua opinião. Para mim é muito importante saber como você está cuidando da sua saúde, de modo que eu possa te orientar se houver uma possibilidade de orientação, se caber alguma orientação em todo o contexto de que você já cuida da sua saúde.
mas eu gostaria de saber de você. Tem apneia do sono? Como que tá os seus cuidados? Se você conhece alguém que tem apneia do sono, encaminhe esse vídeo. Espero poder contar com a sua inscrição e o seu like nesse vídeo. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima. Nos vemos aqui no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória.